E o que fez Asaf sair de sua crise espiritual? Primeiro, Asaf entrou na presença de Deus. Olha só o que ele disse. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Asaf, ele entrou no santuário de Deus. Para analisar, Asaf não estava falando do templo, porque ele vivia no templo. Ele foi ao templo, mas ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus. E na presença de Deus, ele teve as respostas para a sua aflição. Asaf, então, parou de olhar ao seu redor, parou de olhar para os problemas e olhou para o Senhor. Ao invés de ficar olhando o estilo da vida dos ímpios, nós devemos olhar para o Senhor. Nós estamos olhando para onde? Eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, mas eu lembrei de Davi de novo. O povo inteiro de Israel estava olhando para o Golias, para o gigante, e estava dizendo assim: não há um homem em Israel capaz de derrotar Golias. Todos nós seremos derrotados. Eles vão acabar conosco. E aí Davi vai ver como está a guerra. Um adolescente que, segundo alguns estudiosos, tinha de 15 a 18 anos. Ele vai até onde estava o povo de Israel para ver os seus irmãos. E quando ele chega, ele ouve Golias afrontando o povo de Israel. E Davi diz: ué, quem é este incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Olha só, ele não olhou para Golias. Ele falou: quem que é esse camarada aí? Isso aí não é nada, é pequeno diante do Deus Todo-Poderoso. E Davi pediu para lutar com Golias. E Davi diz: você vem até mim com lança, com espada e com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E derrubou Golias e o matou, porque olhou para o Senhor. Ele não olhou para si mesmo e não olhou para o tamanho do Golias. O escritor aos Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu lembrei de outro detalhe, já contei aqui há um tempo atrás, mas vou contar de novo. Teve um pastor que veio pregar aqui em Umuarama, e ele falou de um testemunho de quando ele estava aflito, de quando ele estava passando por momentos difíceis, assim como Asaf, com um monte de conflitos. Só que ele tinha sua agenda, e ele foi pregar em Belo Horizonte. Então, ele cumprindo a agenda, ele não deixou de ir, foi no seu compromisso. Quando ele chegou em Belo Horizonte, que ele desceu no aeroporto e pegou um táxi, e ele começou a ver os montes de Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte é cheio de vales e de montes. Eu já estive lá, eu sei como que é. É cheio de montes. E aquele pastor olhou para aqueles montes e ele disse assim, em pensamento a Deus: Senhor, os meus problemas são do tamanho desses montes.
foi, pregou na igreja, voltou para o aeroporto, pegou o avião. Quando ele estava lá em cima, com o avião, Deus falou para ele: olha para baixo. E ele não entendeu. Olhar para baixo por quê, Senhor? Olha para baixo. E ele olhou. Aí o Senhor perguntou: o que você vê? E aquele pastor disse: eu não vejo nada. E Deus disse: onde estão os seus problemas? Cadê os montes? E disse a ele: você precisa aprender a olhar numa perspectiva eterna. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus sabe o que faz.